Olá, vamos começar o nosso Café com Elas e a nossa convidada especial hoje é a Kathleen. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o prognóstico que a Kathleen recebeu e como é viver com esse prognóstico, essa bagagem. E além disso, ser uma mãe atípica. A Kathleen tem um filhinho que é o Pedro e ele foi diagnosticado com autismo. E ela vai explicar um pouquinho pra gente como foi sua reação com o seu diagnóstico, como foi a sua reação ao descobrir a gestação e como que foi quando você descobriu o diagnóstico do Pedro. Olá, gente. Eu vou começar pelo meu e vou tentar dar uma resumida, porque foi bem tenso mesmo. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu era bem novinha, porém eu não tinha a proporção da dificuldade que era tratar o que eu tenho hoje. Por diversas avaliações, eu não ia de acordo com o diagnóstico que eles passavam, porque as outras pessoas que tinham aquele mesmo diagnóstico não tinham uma boa evolução do quadro, que nem eu tinha. E aí, o que acontecia? Durante esse processo, eu tinha pioras abruptas, né? E agravavam ali o meu caso. Quando aconteceu realmente essa piora abrupta de forma mais severa, foi em 2015. Mas assim, as suas idas pro hospital começaram Eram frequentes, começaram a partir anos? de uns 4, 5 anos, eu era bem novinha mesmo. Nesse período que eu tive essa piora abrupta, eu fui transferida para o Hospital da Santa Casa. De 2015 para 2016, o período de 2015 eu passei acamada em casa. O que aconteceu? Desenganada por eles viram que ali o tratamento imposto não dava certo, eles mandaram eu ficar na maca hospitalar e falaram assim: mãe, leva ela pra morrer em casa, né? Não adianta a gente prender ela aqui no hospital, não tem o que fazer. Não foi nem assim, tipo, vai ficar na cadeira de roda. Foi, tipo, leva e eu não conseguia ficar na cadeira de roda. Estava tão grave que eu não conseguia ficar na cadeira de roda. Teve tentativas, teve sessões de fisioterapia e não deu certo. Eu realmente precisei ficar na maca hospitalar em casa, né? E desenganada realmente, era algo intratável. Eles falaram assim: não tem tratamento. Deixa ela em casa, porque a gente não tem nenhum retorno do quadro. Só que continuaram monitorando mesmo em casa, né? Eu tomava medicação pra dor, muito forte. A gente tem algumas fotos, né? Isso. Eu vou deixar umas fotinhos aqui pra vocês. A gente tem algumas fotos desse episódio. Período. E até então não ia ter melhora, né? A questão de fé é um processo de fé bem tenso. Nesse período que eu fiquei acamada, eles continuavam monitorando, solicitavam avaliações. Nesse processo, o médico me transferiu do HC para a Santa Casa da Misericórdia em São Paulo, que saiu uma vaga na cirurgia, né? Teve um processo de fé também muito forte e eu pedi, usando a minha fé, para sair essa cirurgia, porque eu tinha esperança que eu ia melhorar. Sim. Durante todo esse período. E tinha que ter, né? Isso. Eu tinha sonhos e a minha fé era a base desse sonho. E aí saiu a vaga no Hospital da Santa Casa, eu fui pra lá sem muita perspectiva de melhora. Eles sempre me manteram bem. Ó, é uma cirurgia que você pode não andar, né? Não sempre muito claro. Na verdade, né? eles falaram assim: é uma raspagem pra fazer uma descompressão desse tumor medular que você tem, mas você não tem assim uma perspectiva tão grande de melhora, né? Eu era católica na época, então eu recebi a extrema-unção do padre em casa, que é o período das fotos que vocês vão conseguir ver. E aí, nesse processo, eu fui super nervosa pra Santa Casa, com medo realmente da cirurgia, mas eu falei, pelo menos é uma esperança de melhora. E ainda assim, eu falei, eu vou ficar bem, eu vou ter meu filho, vou me formar, porque eu tava finalizando ali meu processo de formatura, eu me formei. Hoje? Sou formada hoje, me formei na cadeira de roda. A Juliana Correia, ela foi incrível, que foi minha companheira de TCC. O tempo todo eu digitava quando eu tava sem medicamento e quando eu apagava era ela que continuava, ela que me respaldava ali de tudo que estava acontecendo e me ajudou a finalizar. Eu lembro que os motoristas do fretado que me ajudaram com o notebook, foi literalmente uma movimentação das pessoas que... Você teve uma rede de apoio boa. Muito forte. Foi uma rede de apoio que realmente acreditou na Kathleen. Show. Né? E aí essa movimentação toda aconteceu. Eu consegui me formar, sou grata demais a eles. Formada em isso. quê? Sou formada em pedagogia. No hospital começou aquele medo, minha rede de apoio não podia me ver, mas eu sabia que estavam torcendo por mim. Mas a minha família eu tive o apoio da minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, foi incrível.
né? E a cirurgia demorou um pouco mais para acontecer, porque aí eles começaram a estudar ali o quadro clínico com a equipe de neurocirurgia por conta dos riscos e o corpo estava bem debilitado também, né? Em questão das medicações que eu tomava, isso afeta diretamente o nosso corpo. Fui pra cirurgia. A cirurgia era pra durar 6 horas. Durou 12 horas no centro cirúrgico. Encontraram dentro do tumor um líquido de meningite. E é raro você encontrar pessoas que têm a meningite. Pô, dentro de um tumor. Que porra. Que não aparecia, gente, não aparecia na ressonância. Exames de grande porte. O que aconteceu? Minha medula tem uma placa de gordura em volta. Escondeu. Isso, escondeu aquele líquido, né? Tanto que eu me questiono, né? Quando o médico foi explicar, eu falei, mas como isso? Aí ele mostrou o vídeo. E ele explicou. Essa camada de gordura escondeu esse líquido e na hora eles tiveram que ser super rápidos para não contaminar realmente aquela pele exposta, aquela pele aberta por conta do período cirúrgico, mas a cirurgia foi um sucesso. Eu queria já levantar, queria tomar banho, papiava com as enfermeiras. A gente acha que o corpo não tá cansado de um pós-cirúrgico, isso, né? Mas era esse meu pensamento. Eu lembro que quando eu passei por um procedimento cirúrgico em 2015 e quando eu voltei, eu falei, nossa, posso voltar em pé? Não, tem que ir na maca deitada. Não, mas eu tô bem. Não, você não tá cansada. Eu não tô. Pô, deu 10 minutos, eu acordei no outro dia só. O corpo, blackout. Tá cansado, era sim. Tipo isso. Aí a médica explicou, você perdeu muito sangue na cirurgia. E é um processo que você precisa mostrar pro seu corpo que é gradativo, né? Porque querendo ou não, eu estava sentindo, eu voltei bem, mas eu não tinha força pra ficar de pé. Hoje você ainda trava? Inclusive, eu venho de uma trava recente agora, de quase 2 meses, com incontinência urinária e fecal. Eu fiquei usando fraldas, então... Tá quantos anos hoje, Kathleen? Desde os 4. Desde os 4 eu passo por esse processo de picos. Kathleen, fala um pouquinho pra gente como foi a notícia da sua gestação. Pedro, ele já era esperado, foi uma surpresa. A melhor coisa da vida, gente. Como foi Pedro, isso? Eu tinha acabado de voltar da cirurgia, o médico ficou louco. Eu tava voltando e ele falou, ó, a cicatrização da sua cirurgia, ela demora anos. É uma cicatrização de dentro pra fora. Tá bom. Vou fazer um filho hoje. Eu voltei. Queria dançar, porque queria voltar a dançar, voltei a trabalhar, queria dar aula e tal. E eu decidi que eu queria engravidar. Queria ser mãe. Isso. Ai, Kate, você não era sapatão? Então, conheci o pai do Pedro e ele sabia realmente dessa vontade de engravidar. Mas eu acho que o ser mãe não tem nada a ver com uma escolha sexual, né? Até porque isso é da mulher. Do coração. Né? Que nem fala assim, às vezes eu tenho muito essa visão, não só a mulher, né? Eu acho que é do ser humano, porque eu vejo casais, homens que têm esse amor. Querem ter uma família, né? Querem formar uma né? família. E isso, nesse processo, tive a relação e tal. Falei, não quero um relacionamento assim. Terminei com o pai do Pedro. E não tinha aquela relação frequente, pra mim não tinha nem engravidado. Só que aí eu comecei a ter muito enjoo. Eu comecei a passar muito mal. E eu falava, nossa, tô me sentindo muito mal. Tem alguma coisa errada. Ia comer alguma coisa. E minha mãe falava assim, Cat, você tá grávida? Eu falava assim, não, mãe. E eu brincava, você precisa ir no banheiro. Ai, gases. Não, eu falava bosta mesmo, É. tadinho do meu filho. O touro gigante. E minha mãe brinca com isso até hoje. E ela queimava e falava assim, meu Deus, mãe, coisa chata. E eu tava namorando, e aí eu lembro que a menina que eu tava me relacionando, ela falava assim, faz o teste. Eu falei, eu não vou comprar teste, eu não tô grávida. Eu falei, não fui transante assim, né? Não vou. Eu não tenho uma vida tão ativa assim. Não foi tão ativo assim. Aí ela, tem certeza? Eu falei assim, vou fazer. Pô, pra tem você, gente que na primeira tipo isso. já engravida. E aí eu fui, falei assim, dá pra fazer graça com a minha mãe? Eu falei, eu vou fazer o teste na casa da minha mãe. E a Agatha, ela tava junto comigo, a filha da minha madrinha. Ela falou assim, amiga do céu. Eu falei, eu vou fazer. E quem disse que eu conseguia fazer o xixi pra fazer o teste? Aí ela ficou na porta, a Pri, fazendo assim, ó. Pra dar vontade. E aí eu fiquei lá, ela, já fez? Eu ainda não. Ela, vou continuar. Aí continuou fazendo. Aí a Agatha ficou com a caixinha, eu tava lá.
falei assim, Agatha, eu não tô não. Apareceu 2 aqui. Ela fez assim, ó, amiga. Eu falei, o que foi? Apareceu 2. Tô não, apareceu 2 Apareceu aqui. 2. Ela, 2 o quê? É 2 risco? Ela fez assim. Eu falei, Agatha, 2 risco. Ela travou. Aí, tá grávida. isso. Aí eu tive esse choque. Eu falei assim, eu tô grávida? Ela falou, você tá grávida. E aí, ela falou, vou marcar sua consulta pra ir pra São Paulo. Eu acho que minha ligação era tão forte com o meu médico, eu já sabia que ele ia me apavorar. Cara. Eu não tinha nenhum ano de cirurgia. Comecei a entrar em desespero. Não pela notícia da gestação, mas pelo processo que ia vir. Você ia passar, isso, né? Porque eu poderia passar mal. Eu poderia passar o luto mesmo. Exatamente. Porque eu não tinha o positivo de uma gestação positiva. Sim. E se o médico falasse, ó, Cat, vai ter que interromper? Ele falou, é aí que vem a magia de tudo do tratamento do Pedro gestacional. Porque ele, na hora que eu cheguei, o médico falou, não dá. Ele fez assim, vó, não dá. Ele já nem falava mais comigo. Porque ele falou que eu fui muito irresponsável e inconsequente. Foi isso que eu ouvi do médico. E eu não de forma negativa. Eu entendi ali que naquele momento ele era o meu médico. Sim. Né? Ele estava prezando pela A minha tua vida. saúde, exatamente. Que é Na o trabalho verdade. dele. Que nem ele falava assim, ó, o feto vai crescer dentro de você. Aquilo mexia tanto com o meu psicológico. Não, O feto é meu que filho. loucura. E diferença de vida da Kathleen, não tinha algo assim gritante, mas tinha algo repetido. Sim. Eu não mudava aquele padrão daquilo que eu queria, né? E aí começou aquela discussão e ele começou a me falar por quê do feto. Uhum. Ele falou assim, mãe, não deixa ela se apegar. Isso é algo que nenhum médico vai querer escolher entre a vida dela Sim. e a vida da Que criança. ainda tá se formando, Isso, né? e aí eu começava a rebater e eles tentavam me acalmar, porque assim, era um mais sonho. nervosa, sim. E eu ficava mais nervosa. E aí eu lembro que ele, bem nervoso, ele falou, você quer que eu escolha entre a sua vida e a vida do feto? E eu falava, do meu filho. E ele sempre falava dos riscos, né? Da perca. Ele falou assim, eu tenho... E se acontece alguma coisa com você? Eu falei, vai acontecer comigo, mas eu vou ter o meu filho. Então tinha muito aquele pensamento de, mesmo que aconteça alguma coisa comigo, é um pedacinho meu que ficou. Acho que O pré-natal do Pedro foi aqui em Mongaguá. Foi em Praia Grande e em São Paulo. Caramba. Né, pelo fator de risco gestacional, né, pra mãe e pro filho. Sim. Aí começaram a estudar, acompanharam, passei na pelve, na fisiatria, que eu continuo passando até hoje. E aí começou o processo. Até então eu estava andando, quando chegou, e dançava com as meninas e tal. Quando chegou no 3º pro 4º mês, aí eu já comecei a ter trava. Né? E eu acho que foi a pior trava que eu tive foi durante a gestação, porque eu tava muito irritada com tudo. Caraca. Pelo desconforto, eu acho que de dor mesmo. Não, e o psicológico, né? Tipo, Mas tudo envolvido. Naquele momento pode dar tudo muito certo. E mas pode dar tudo errado. muito errado. E as travas começou a piorar. Eu acho que o peso do meu corpo, mais o peso da gestação, começou a criar escaras. Então, ou seja, o meu corpo começou a ferir. caramba. Fora as dores de cicatrização da cirurgia, a cirurgia coçava. Que e não a cicatriza, barriga, né? isso. Na verdade, porque E você... esticando literalmente a parte dos quadris. Eu tenho um tumor na Caramba. região lombar, né? Na parte da medula. E a gestação começou a todo vapor. Nisso, os médicos falaram, ó, você vai ter que fazer uma cesárea, que é a chave de tudo isso aí. Tipo, eu imaginei que ia ser cesárea por conta e não foi cesárea. Eu imaginei que foi cesárea por conta da gravidade, beleza. Comecei a passar muito mal nisso. E quando chegou no 7º pro 8º mês, que eu achava que era do 8º pro 9º mês, né? Erraram a contagem. Eu achei que eu tava de 7 Pra hoje. de 7 para 8 e na verdade o Pedro ele nasceu prematuro. E aí, nessa confusão aí de contas, comecei a ter pontada forte, comecei a sentir contração. Só que o que aconteceu? Eu achei que eu tava com dor nas costas, porque a dor é uma tão cólica, forte. é a minha lombar, é Eu, um tumor. isso, eu comecei a associar, ao invés da contração, eu achei que eu tava sentindo dor na coluna. Caraca. Minha mãe falou assim, como você já tá conseguindo ficar Um pouquinho. em pé e tal. E aí eu me equilibrava segurando as coisas, ela falou assim, vamos pro hospital. Tava tendo perca também de líquido, aí ela falou, vamos. Chegou na maternidade, tomei banho, chamou a ambulância.
Ela tá com contração, mãe. Como assim? Não tá na hora. Vai nascer. Desespero. Eu falei assim, agora é o momento que o médico falou, né? Eu vou morrer. Então, Eu não pensei tipo, no vou processo. morrer e vou deixar o meu Isso. filho. E aí eu lembro que eu começava a conversar com o Pedro. E eu sempre cantei pra ele na gestação, eu sempre fui muito carinhosa porque era o pedacinho meu, né? E até hoje tem uma música que eu canto pra ele. E as meninas que vão assistir vão saber que eu canto Quem até conhece a hoje. história. E eu canto pra ele. E ele para ou ele dorme. Relaxa tanto ele que ele dorme, né? E eu falava pra ele, você é o amor da minha vida. Se acontecer alguma coisa com a mamãe, sabe que você foi o que eu passei de mais bonito, né? E eu conversava com ele como dava carinho e falava pra ele, tá chegando a hora. E aí eu ficava pra minha mãe, o Pedro tá chegando. O Pedro tá chegando. E foi muito forte isso. E o Pedro tá chegando, comecei a ir. Ao mesmo tempo que eu tentava disfarçar que eu tava com medo, eu tava apavorada. Não é. E ainda ficava pedindo pra Deus, deixa eu pelo menos ver, né? Porque eu falava com a barriga, eu falava assim, nossa, quero que você venha com uma boca linda, eu quero que você venha com o cabelo enroladinho. Você é o meu Pedro, você é a minha força, e conversava muito com o Pedro. Foi passando, a gente foi transferida, né? Daqui pra Praia Grande, a gente foi pro Irmã Dulce. Chegou lá, elas falaram assim, mãe, ela vai pro quarto, né? A gente vai acompanhar, monitorar as contrações e tudo. E aí, provavelmente, ela vai entrar pro centro cirúrgico, né? Comecei a ver aquelas mulheres gritando. Fila do céu! E aqueles gritos, eu falava assim, meu Deus do céu. Isso é normal? Não quero não, então. E eu não tinha medo, eu comecei a rir. Eu falava assim, a hora que eu começar a gritar assim, mãe, ferrou. Já você vai entrar num soninho? Vamos Porque abrir, até aí tirar tava daí. marcado. Isso, a cesárea. Aí, beleza. Ela falou assim, vamos acompanhar. Aí vinha, monitorava a abertura, como que tava, bonitinho. Foi, comecei a ter um pouquinho de sangramento. E ela falou assim, tem certeza que essa contagem, você tá de 8 para 9 meses? Eu falei, tenho. Lá em Mongaguá, contou, passei consulta recente, né? Aí ela falou assim, tá bom, então. Aí foi. Dizem que é mais perigoso ter de 8 do que de 7, né? Isso. E aí eu tive de 8. Eu tô nascendo Né? de 6 meses. Meu Deus. Outro dia nós contamos essa história. Eu já falei que o seu podcast vai ter que ser em toques. Vou alinhar esse canate. E aí a médica veio, fez o exame de toque bonitinho. E aí, como eu já tava tendo bastante, eu ainda falei, eu tô com dor nas costas. Ela, você tá com contração. Eu falei, não, parece muito. E tinha mais mãezinhas lá. Que ficava... é discutindo. Isso. Eu sinto essa dor desde os 4 Isso. anos. Eu sei o que eu tô sentindo. Pra você ver a dor que é. Loucura. E aí ela veio e ela falou assim, eu vou romper a bolsa. Né? E nisso ela foi pra lá, veio pra preparar as coisas pra romper a bolsa. Nisso ela veio e ela falou, deita aí. Ela estourou. Quando ela estourou a bolsa, ela rompeu a bolsa, ela viu que era um líquido amniótico que eles falam. Era um líquido prematuro. Aí ela falou assim, você não tinha. Você não tinha 9 meses. 9 meses não. E aí ela chamou a... Não é pediatra que chama, é outro nome que ele Obstetra. chama. A obstetra. E ela falou, realmente é um líquido amniótico. Põe ela pro banho que a gente já vai levar Pra cirurgia. isso, a cesárea. Fui tomar banho. Aí deram... Eu brincando com as meninas falando que era o liquidinho do capeta. Porque eles injetavam aquele sorinho, é o sorinho. Dizem que é pra aumentar as contrações, né? Ela falou, aplica o sorinho, ela vai pro banho rápido, né? Deixa cair bastante água pra aliviar a dor que ela tem nas costas. Que a gente vai levar e põe ela na maca que Tá tudo certo. bem, né? A gente chama a equipe que vai atender ela, beleza. Aí eu fui subir Pra marca. na maca. Quando eu fui subir, que eu fiz assim, ó, faltou ar. Ela segurou a perna, a menina também que tava, a parteira que tava também acompanhando no quarto, falou assim, desce devagar. E não fecha a perna. Meu Deus. Ele tinha encaixado já. E aí, tipo, parou, Tem observa que na fazer. porta, não tem... A cena. Agora, isso. Não, e tipo, a perna assim. Sabe aquela escadinha que é pra subir na cama? Aham. Eu fiquei de coquinha da minha mãe, assim, de costa, ali, igual índio. Pedro nasceu no chão. Ela só puxou o lençol assim, porque eu não podia levantar.
Porque senão ele Senão ele subia. subia. E é perigoso, né? Porque ele pode Isso. mudar. E ela falou, você vai descer e não fecha a perna. Ou seja, eu tive que descer com a perna aberta. Gente. E aí, eu encostadinha assim na minha mãe sentou assim, me segurou, me apoiou assim no peito e ela falou assim, agora você vai ter que fazer força. Ali eu senti dor na coluna tipo, de forma surreal, porque começou a rasgar minha cirurgia e o meu filho começou a vir. Não, e foi realmente raiz. Isso, Né? E Normal, chão. raiz. Foi aquele normal índio mesmo. Porque tem uns partos normais que os médicos chegam a cortar umas 5 camadinhas Não, ali. esse Foi não- na raça. Ali foi, não deu tempo, né? Caraca. Aquele momento foi os sorinhos, foi tudo muito rápido. E ele começou a me ajudar muito. Ele começou a empurrar. É como se ele estivesse fazendo força mesmo. Tipo, eu vou sair, mãe. Tô indo te conhecer. Foi Você não isso. falou que quer me ver? E aí, eu lembro que foi a cabecinha, elas falam pra fazer super força, principalmente quando trava Pra no não ficar pescoço, preso, né? pra não ficar preso. E aí ele saiu a cabeça e ela falou assim, agora você tem que fazer uma força muito forte. E eu já não tava aguentando Tem que mais. sair o ombro, né? Isso. E eu falei assim, ó, mãe, eu não aguento mais. Minha mãe, ela fez assim, ó, você aguenta assim. Ela me deu um tapa. Se não fosse aquele tapa da minha mãe, eu não ia conseguir ter o Pedro. Eu tava assim, ó, eu não aguento, eu vou desmaiar. Ela, você não vai não. aguentar. Ela deu tapa. Quando ela deu tapa, eu fiz a força, ele veio. E assim, a imagem que eu tenho daquele momento, o quarto que eu tava no chão, foi a hora que o Pedro veio. Eu não escutei o choro do Pedro, assim. Só que eu lembro que a enfermeira falou assim, veio! E eu amolecia, como se eu estivesse Nossa. falecendo. Né? Eu lembro só daquele coisinha. Muita Eu não força, vi o né? Pedro. Tanto que minha mãe, ela viu o Pedro antes. De você. Ela joga isso na minha cara horror. Eu vi primeiro que a mãe. É, foi pra mão dela primeiro que eu. E antes deles cortar tudo, eles vão pra uma sala, né? Que eles deitam a mulher e colocam as perninhas assim, porque tem que tirar a placenta, limpar. Eu lembro quando elas me ergueram assim, porque tinha que ser rápido, veio, mas o enfermeiro segurou assim de frente, eu olhei, meu pé tava assim, ó, roxo. E eu Nossa. tentava voltar e não conseguia. Quando eu apaguei, eu já acordei, eu já tava naquela sala, aquela luz no meu rosto. Minha perna tava assim, e eles estavam tirando a placenta, o Pedro ainda tava preso, ali o cordão umbilical dos dois ainda tava preso. Caraca. E aí o médico passava a mãozinha assim nele, e aí eu olhei de costa, e aí eu falava assim, ou eu tô morrendo, não consegui processar. Uma cena de filme, Isso, né? não consegui processar. E aí eu desesperada, aí o médico falou assim, ó, leva ele perto dela, que tá com choro fraquinho. E minha mãe conversando com ele assim, ele não acalmava. Aí quando colocou perto, ele veio pelo cheiro, Pri. Ele veio, ele procurou sensacional com isso, né? o nariz. Aquele momento médico que conhece o cheiro da mãe. E aí ele pertinho assim, ó, a médica falou assim, deixa perto, que ele acalmou. Aí foram me limpar e deixaram ele ali pertinho. Quando foi pra ir limpando ele, deixou mais próximo do meu rosto, né? Uhum. E eu fiquei paradinha assim, olhando os Não procedimentos. tinha muito o que fazer, eu tava tão Não tava aguentando. Eu só queria saber que eu tava viva Uhum. naquele momento. Depois de tudo isso que aconteceu, que não tava nos planos. Sim. E aí eu olhando ali, ainda assustada, né? Veio aquele momento daquele primeiro mamar, né? Eles começaram a me tirar daquela salinha, eu ia ir pra um quarto. E falou assim, a gente vai monitorar ela, porque ela tem probleminhas. Aí explicou, Sim. tava explicando, né, O pra outra quadro, equipe né? que tava lá, passando o quadro. E nisso eu fui eu tenho uma foto, depois eu te mandar, da primeira mamada do Pedro. Que aí vem Ai, essa segunda gente. etapa de susto. Quando eu coloquei ele no peito, nossa, ele veio e começou a mamar toda esbaforido. Só mamando. Já que eu vim antes, tô com Isso. fome. E aí aquele momento, eu falei, nossa, mãe, tá doendo muito. Minha mãe é normal, não tem peito, né? E aí ele pegou, só que ele começou a fazer assim, ó. E apagou. Aí eu entrei em desespero. E eu não parava de sangrar. Nossa. Sangrando. E eles colocando ali, tentando colocar... Não é enxerto, eram uns panos mesmo que eles colocavam. sim. Porque tava tendo muito sangramento mesmo. E falavam que era normal. E aí eu desesperada, juntando daquilo, eu falei, ele tá parando. Aí eles Não tá mamando, faz assim, alguma isso. coisa. Eles falaram assim, mãe, vem pra cá. Aí quando afastaram minha mãe, eu já entrei em desespero. Nossa. E, tipo, E já tiraram o eu não Pedro. podia nem levantar. Isso. Quando tiraram o Pedro, eu falei, eu perdi meu filho. Perdi meu filho, eu não conseguia respirar, apaguei. Acordei no quarto. Quando acordei no quarto, cadê o Pedro? Já acordei, ao invés de acordar calma, acordei desesperada. Minha mãe, fica calma. Aí eu, mãe, cadê o Pedro? E ela, fica calma, respira devagar. Ai,
O Pedro foi... Cadê meu filho? Isso. Ele tá na UTI. Meu, ali... Eu acho que literalmente mãe, quando sente aquela sensação de perder o chão, eu acho que é quando se trata filhos. Quando falou assim, o Pedro tá na UTI, eu não conseguia nem ouvir mais. Aí o Pedro, ele passou 10 dias na UTI. Tinha que... Aí eu fui melhorando e tal. Ela falou assim, você vai ter que dar mamar pra ele de 3 em 3 horas. Aí eu falei, nossa, vou dar mamar, vou pegar meu filho no colo, né? Vou pôr ele no peito. Quando eu cheguei lá, era só desse tamanho, assim, gente. Tinha fio Um pedacinho de gente. cheio de fio, Pri. Não podia entrar com celular, com nada. E ele não parava de chorar, né? E cheio de fio. Eu falava, você vai dar mamar? Ela não pode pegar. Você vai tirar. Nossa. E aí eu não podia encostar. E ele chorava, mas assim, ele chora muito. E aí eu encostei, eu comecei a fazer minha oração, né? Desesperada, com medo de perder. E eu pedindo ali, eu olhava aquele monte de fio. Aí ela falou assim, mãe, tenta conversar com ele. Eu não conseguia falar nada, não tinha reação. A minha oração que eu falo era aqui. Na mente. Porque eu só chorava. E ele chorando. E aí eu ia lá pra tirar o leite, elas davam na seringa no fiozinho pra ele. Aí eu chegava, ficava pertinho e ele não parava de ficar agitado. Aí tem uma psicóloga que entra dentro da UTI pra falar com as mãezinhas. Ela falou assim, você tinha o hábito de conversar com ele? Eu falei, muito. Ela falou, então faz isso, ele tá te ouvindo. Ela falou assim, ele sabe que você tá aqui. Caraca. E aí, né, eu lembro que essa primeira vez foi bem tenso. Eu voltei mal pro quarto, não conseguia conversar muito com a minha mãe. Triste mesmo. Quando eu voltei de novo, eu entrei e eu fiz assim, oi filho. E ele virou. Gente, aquilo foi Foi o céu, né? tudo. Tudo que, acho que foi assim, uma forma dele responder. Fica bem, calma, é. eu também. Aí eu virei e fiquei olhando assim, ó, e desmontei. Aí elas viram que eu fiquei muito emotiva. Aí ela pegou uma cadeira e falou assim, conversa devagar, né? Pra você não passar Não vai mal, desmaiar aqui. porque foi essa a sensação. E aí eu, nossa, você é tão lindo, sabia? E comecei a falar. A mãe queria muito te conhecer e eu encostava assim, ó, a cabeça. E ele ficava virado pra mim, Caramba. né? Aí eu lembro que eu tava muito assim, eufórica. Ela falou assim, você quer pôr a mão nele? Ai, Claro que eu quero. Que pergunta é essa? Ela falou, vou pôr uma luvinha em você. Você põe a mãozinha só no cuidado com os fios, que você tá tremendo muito. Cuidado com os fios. E aí eu dando carinho assim, naquele pedacinho de mão, não tinha nem tamanho. E eu cantando pra ele, assim, elas ainda brincavam, você tá acalmando até as outras criancinhas da área, Natal. Né? E aí eu cantava e ele ficava encantado. E ele era tão inteligente que, assim, ela falou, deu 3 horas, parece que ele sabe que você vai vir. Ele não para de chorar. Não, essa conexão é surreal. É surreal. Eu vejo bastante, eu sigo bastante gente assim, no Instagram. Eu vi um vídeo esses tempos aí de um parto. E a mãe faleceu. E na hora que, tipo, baixou lá o correto, o bebê chorou. Ele sentiu. É uma conexão eu acredito louca. muito nisso pela vivência, É entende? uma conexão Que nem muito eu tava forte. entrando, aí as enfermeiras E ele já comentavam, sabia. ele sabe que você tá entrando. É como se ele sentisse, Sim. ou é o cheiro. Elas ainda falavam, não sei se é o cheiro, mas de conversar. E ele respondia muito rápido. Tanto que da outra vez que a médica de lá, a pediatra, foi avaliar, elas mandaram chamar. E aí toda vez que chamava também, porque eu tava lá, eu acompanhava. Tinha criança Sim. que tava tendo parada respiratória, Caraca. um monte de coisa acontecendo. E eu sabendo que o meu também tava ali, naquela caixinha, né? E eu não podia pegar, eu não tinha nem pegado meu filho ainda, e foi um desespero. Não, eu imagino. Foi quando a médica tava lá, ela viu essa ligação, ela falou assim, pode tirar. Né, Pri? Eu acho que a gente recebe notícia na vida que Caraca. você pergunta assim, Simples, qual foi né? uma Pode notícia? tirar. Pode tirar, deixa ela pegar. Né? Porque eles vão tirando os fios de acordo com a resposta Aham. positiva Sim. do monitor, né? Aí nisso já era acho que o 6º, 7º dia. E aí ela falou assim, pode tirar, deixa a mãe pegar. Pega uma poltrona. Meu, acho que meu coração parecia que ia sair pela boca. Porque eu ia lá e eu tirava o leite, né? Ela falou assim, não, pode pôr ele pra mamar. Vamos ver como tá
a força Caraca. dele quando você tá amamentando. Que tem aquele, é um olhar, é o olhar da amamentação. Aquela troca de É a olhar coisa mais fofa, né? é muito forte. E tá assim, ele fica te olhando assim, acho que como se estivesse agradecendo Sim. aquela troca, né? E é muito acolhedor, porque você se sente ao mesmo tempo tão forte. E no meu caso ali eu me senti tão impotente. Começou ali a sensação de impotência, porque eu consegui, eu tava feliz porque eu consegui, eu tinha ali, eu tava bem, tava andando. Mas você ainda tem o tumor. Eu ainda tenho tumor, eu tinha as minhas limitações, tive bastante sangramento. E aí ele tava ali. Aí veio o O medo, tempo né? tava passando e aí nesse dia eu tive essa sensação de medo. Se eu não conseguir. E se eu não der conta? Comecei a desmoronar, dando mamar pra ele, porque eu falei, e agora? Ele Se eu lutou, travar. porque assim, ele fez muito esforço. Eu ainda perguntei, por que ele foi pra UTI? Ele fez muito esforço na hora do parto.